Fundada em 1923, a Disney sempre tentou todos os tipos de mídia, nunca se prendendo a fórmulas, mas criando as suas próprias. No entanto, em seus 101 anos de existência, ela acumulou inúmeros desastres e fracassos em suas produções audiovisuais. Não é mistério pra ninguém que nos últimos anos a empresa do Ratinho tem andado bem mal das pernas, e é por isso que eu convidei o meu amigo do canal Rei Gohan para que apresentar os 10 maiores fracassos de bilheteria da Disney. Fala galera, aqui é o Rei Gohan. Eu sou o Moki e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lançado em 2022, Red Terceira Fera já estava previsto para ser lançado no Disney Plus, o streaming da empresa. Pegando o período pós-pandêmico em uma era dos streaming, poucas pessoas tiveram vontade de assisti-los no cinema, o que fez com que o investimento de 175 milhões de dólares se tornasse um prejuízo de 157,3 milhões. Red não foi um filme ruim, mas a estratégia de divulgação e planejamento para o seu lançamento adiantado pôs assinantes do streaming destruir o seu box office. Após o lançamento de seu grande sucesso em 1998, eles acharam que era o momento certo de lançar o live action de Mulan. Com investimento de 200 milhões e com um péssimo histórico em produções live action, fora o fato de ser lançado em 2020, esse filme trouxe um prejuízo de 130,1 milhões de dólares. Mas não quer dizer que tenha sido ruim, afinal, com o próximo filme eu vou pedir até que meu amigo venha explicar. Bem, eu não lembro ao certo de ter assistido esse filme, talvez por ter sido lançado na mesma época que Red, mas foi uma proposta bem usada do estúdio, com um marketing bastante esquisito, fez com que as pessoas nem soubessem que Mundo Estranho seria lançado naquele período, e com certeza a notícia de que o filme logo seria adicionado ao Disney Plus também não ajudou. Custando 180 milhões de dólares, Mundo Estranho deveria faturar no mínimo 550 milhões para conseguir se pagar, mas com o mísero box office de 73 milhões, o filme ficou com prejuízo de 377 milhões, sendo considerado o maior fracasso do estúdio. Depois do último fracasso, é até estranho pensar em colocar o Lightyear nessa lista, afinal tinha tudo pra dar certo. O filme dentro do filme que deu origem ao brinquedo Buzz Lightyear da Toy Story, uma das franquias mais bem-sucedidas da história, em adição com Chris Evans, o Capitão América que emprestou a sua voz ao personagem, o que garantiria um sucesso estratosférico, e custando 200 milhões de dólares, mesmo que tenha faturado 226,4 milhões, no final de tudo, com todos os custos de marketing e outros débitos, fez com que esse filme tivesse um prejuízo que chegou aos 100 milhões de dólares. Esse que eu confesso que nem sabia da existência, Mark Precisa de Mãe, foi uma animação meio esquisita nascida da edição da Disney com o diretor Robert Zemeckis, do De Volta para o Futuro. Apesar de toda a confiança que eles tinham nesse filme, com técnicas de captura de movimento e até modelagem em 3D para ficar super realista, além de investimento de 150 milhões de dólares, quando se analisa todos os custos de produção, esse filme pode ter gerado um prejuízo de 335 milhões de dólares, um real quebra de expectativa, pois vai muito além dos 39,2 milhões arrecadados pelo mundo. Mas se pararmos para pensar, podemos dizer que a Disney deu muita liberdade à Pixar em aprovar um investimento de 200 milhões para a produção de Dois Irmãos. Não é que o filme seja ruim, mas a história é muito mais do mesmo, com a fórmula de abatida que não faz mais sentido seguirem na mesmice. E a prova disso é que o filme teve um prejuízo de 50 milhões de dólares. Sim, o isolamento também tem culpa disso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora esse próximo filme é uma masterpiece, eu tenho memória efetiva e assisto sempre que eu posso. Porém, apesar disso, muitas das pessoas não chegaram a assisti-lo por conta da época em que foi lançado, já que a esmagadora maioria dos filmes daquela época eram feitos em 3D. Então a aposta da Disney, nem que a faca tussa, se mostrou um grande fracasso. Com um orçamento de 110 milhões numa animação tradicional, ele só faturou 76,5 milhões de dólares. E mesmo não sendo um fracasso esmagador como os filmes anteriores mostrados, foi o suficiente para que a Disney passasse 5 anos sem lançar uma animação em 2D nos cinemas. E nessa mesma pegada temos Planeta do Tesouro, considerado o filme 2D mais caro de sua época, custando 140 milhões de dólares. Não é que o filme seja ruim, com a boa adaptação misturando 2D com 3D e com modificações sci-fi, esse filme tinha tudo pra dar certo, mas por conta do seu tema ser menos infantil, fez com que o público evitasse o filme nos cinemas, o que fez com que ele faturasse apenas 110 milhões de dólares. Mas o filme da Disney Pixar que entra nessa lista, mas dessa vez não foi por demérito próprio. Só contou uma história incrível e egoísta, retratando de maneira básica como funciona um ser humano, e ela tinha tudo para atingir uma grande bilheteria, apesar dos 150 milhões de investidos em contraste com os outros filmes, por exemplo. Porém, pelas influências da Disney, em especial o contra-marketing que eles fizeram em adicionar o filme ao catálogo do streaming Disney Plus, fez com que houvesse um prejuízo de 17 milhões de dólares, o que é irrisório em comparação com os outros filmes dessa lista. E por último, mas não menos importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar no crescimento. Não esqueça de passar também no canal do Rei Gohan que ajudou na produção desse vídeo, e o link do seu canal vai estar na descrição. Após falar de Mundo Estranho, Mark Precisa de Mãe e até Lightyear, por que Pinóquio está nessa lista? Mesmo que já tenha faturado mais de 164 milhões nos dias atuais, na época em que foi lançado,
tudo estava em jogo. Em 1940, a Walt Disney Productions estava passando muitas dificuldades financeiras. Pinóquio era tido como só passando do estúdio, custando 2,3 milhões, o que na época era um enorme montante. O filme faturou apenas 1,4 milhões em junção com todos os gastos. Com a construção de novos estúdios, fez com que a Disney tivesse que se tornar uma empresa pública. Depois, o estúdio foi forçado a fazer inúmeros empréstimos para conseguir finalizar suas outras animações. Então, mesmo com o prejuízo de 300 milhões, hoje é considerado irrisório para a Disney em comparação com Pinóquio, pois o estúdio poderia não mais existir. E bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar aparecendo 2 outros vídeos aí na tela. Eu fico por aqui e eu fui!